Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Curupira e hoje nós vamos falar sobre uma série brasileira que eu achei foda demais. Roda a vinheta. Cidade Invisível, uma das tantas séries originais da Netflix que é um conteúdo 100% BR. Nela acompanhamos Eric, um policial ambiental que está neurótico atrás de tentar descobrir por que a sua esposa morreu. Nesse meio tempo, ele descobre que todas aquelas lendas da nossa cultura brasileira, do nosso folclore, são reais, muito reais. E é com esse plot que eu digo pra vocês, se vocês se interessaram, por favor, para esse vídeo e vai assistir Cidade Invisível. São 10 episódios muito maneiros, diretos ao ponto, sem qualquer embromação. Eu já tô falando aqui pra você, não tem barriga essa série, a não ser do Jimmy Horton. E mesmo assim, é uma barriga muito da sexy. Mas como vocês sabem, num vídeo anterior meu, lá do ano passado, o 10 coisas que eu não gosto em Tormenta, eu tinha dito que uma das coisas que eu não gostava em Tormenta era o fato de não ter muita representatividade brasileira lá. E já aproveito aqui para fazer um disclaimer que eu esqueci completamente do fato de Namalcá em Tormenta, pelo menos nos livros do Leonel, eles fazerem uma representatividade e mostrarem uma identidade muito própria da cultura do Rio Grande do Sul. Eu tinha posto isso no roteiro e esqueci de gravar. Desculpa, foi mal. Mas em se tratando de lendas brasileiras, você não encontra muito dessas coisas, o que seria muito interessante de se encontrar. A cultura brasileira tem umas coisas assim, muito ricas e muito únicas. Tanto é que a série foi amada no exterior. Eu não sei dizer exatamente os números, eu vou botar alguma página de notícias aqui do lado para falar sobre isso. Mas a série, ela é muito bacana, é muito maneira, tem excelentes atuações e eu vou aqui tentar rapidamente falar um pouco sobre os atores. Mas antes disso, eu quero falar que, assim, a primeira coisa que eu gostei pra caramba em Cidade Invisível é o fato deles terem retratado a cultura brasileira de uma maneira um pouco mais palpável e menos caricata. Pelo menos o pessoal da minha idade, o pessoal mais velho que eu, tem o costume de ver a cultura brasileira de uma maneira caricata, principalmente por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu não vou entrar na seara do caso do Monteiro Lobato e preconceito e coisa. Não, eu não vou falar sobre isso. Vou separar obra de autor porque eu consigo. Se você não consegue separar obra de autor, me desculpa. Mas a gente tem o costume de pensar na Cuca como sendo aquela jacaroa, né? Grande, gorda e meio atrapalhada, do Saci sendo aquele moleque brincalhão, e da Caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, que era toda caricata, toda engraçada, e cracatau, esse tipo de coisa, tá ligado? Só que aqui a coisa pegou um pouquinho mais um teor mais sombrio. Mas eles não exageraram. Pra mim, assim, ficou na dose certa. O Saci, ao mesmo tempo que ele é um moleque brincalhão, inclusive fazendo as artes que um Saci costuma fazer, ele tem uma sensibilidade diferente. Ele é um moleque mais, assim, do povo. Ele é próximo do povo. Inclusive o trabalho do ator, o Wesley Guimarães, tá maravilhoso. Eu queria muito mais Saci na série, e quem assistiu vai entender por que eu quero mais Saci. O Fábio Lago, pelo amor de Deus, eu sempre gostei desse ator, e nele fazendo aqui o Curupira tá sensacional, tá muito legal. O fato dele ser um mendigo, cuidando dali do companheiro dele, o cachorro, tendo só o único amigo dele, o cachorro, né, cara, você sente que, mesmo ele não estando dentro do ambiente normal que ele estaria, que é a floresta, ele carrega ainda as características do que ele é. A Jéssica Cores, eu acho que é Cores ou Cores, não sei como falar o nome dela, é uma atriz que, assim, eu achei até que ela falou muito pouco, mas ela consegue entregar aquilo que ela precisa. E, meu Deus, que seios lindos. O que eu tava falando mesmo? O Marco Pigossi, que faz o Eric, ele tá
sensacional, tá show. Você consegue notar toda a paranoia dele, né? Porque afinal de contas ele tá nessa paranoia pra tentar descobrir como diabos a minha mulher morreu. Sempre gostei do Matanza, eu tenho muitas saudades da banda. Eu cheguei até a assistir um show deles ao vivo aqui em Curitiba. Nossa, foi o primeiro show ao vivo que eu vi na minha vida, cara. Eu varei a noite, sei lá, eu fiquei acordado 24 horas porque eu passei de um dia pro outro. A Julia Conrad, apesar dela ter aparecido muito pouquinho, ela entregou muito bem o papel dela. A Manu Jags, que é a filha do Eric, a Luna, ela entrega uma atuação muito boa dentro daquilo que tá a proposta da personagem dela. Não vou revelar muita coisa aqui. Tem ainda a Áurea Maranhão, que eu não lembro de ter assistido nenhum outro trabalho dela. A Tainá Pérez também tá muito bem, também não lembro dela em nenhum outro trabalho. A Tainá Medina e o José Dumont. Nossa, o José Dumont tá show de bola, tá muito massa. Ele tá o típico sábio que passa as missões, assim, para os personagens, tá ligado? E por último, e eu acho que mais importante de tudo, Alessandra Negrini. Ai, meu coração. Olha essa mulher, meu Deus. Ai, valha-me, Valkyria. Tu consegue acreditar que essa mulher tem 50 anos? Ela tem 50 anos, cara. Velho. Nossa. Meu coração. Nossa, nem consigo ficar olhando muito a foto dela, cara, porque senão já dá um troço. Quando ela começa a cantar a música da Cuca, pai, eu ia. Eu não sei se vocês chegaram a notar, mas a interpretação da Alessandra Negrini como Cuca, ela fala sempre num tom meio baixo, meio melancólico. E isso é porque ela bota os outros pra dormir. Ela tá falando com uma voz sonolenta. Cara! Isso que é atriz, meu amigo! Achei muito massa o fato deles terem relacionado a lenda das mariposas, né, bruxa, com a Cuca. Eu não sei se realmente faz parte da lenda da Cuca, o fato dela manipular a borboleta e tal, mas com certeza se endossa as pessoas que têm motofobia. Motofobia é gente que tem medo de borboleta, ou mariposa, bicho aparente. E agora, para tudo! Você já foi assistir a série? Se você não foi assistir a série, você pega e vai ver, porque a partir de agora vai começar a chuva de spoilers. Eu vou falar algumas teorias que eu tenho sobre o futuro da série, além de adaptar alguns personagens pra Tormenta 20, assim, meio que de relance, assim, só dando umas ideias. E obviamente pra você adaptar um personagem, você vai ter que, né, dar spoiler do que tá acontecendo. Então, se você ainda não assistir, aconselho que você assista. Se você quiser continuar assistindo, vem comigo! Pra quem já assistiu Deuses Americanos, começou a assistir essa série e olhou, tem algo de muito familiar aqui. E tem algo de muito familiar aqui, porque eu lembro de eu ter tido essa ideia. Obviamente eu não tinha cacife para pagar uma foca em Alessandra Negrini para fazer a série, né, que eu tinha escrito. Mas eu já pensei em, poxa, imagine só se a gente fizesse uma série nesses moldes dos deuses americanos com criaturas do nosso folclore. Eu pensei, não escrevi, me fudi. Alguém foi mais rápido, escreveu e vendeu isso pra Netflix. Parabéns pra ele. Nesse momento eu tô quase sendo igual ao Jovem Nerd falando sobre o filme do Máquinas Mortais. Só que enquanto Máquinas Mortais foi uma bosta, Cidade Invisível foi sucesso internacional. Mas repara só nas semelhanças aqui. É um mundo normal em que tem uma sociedade invisível, uma cidade invisível, onde as entidades, os espíritos zombeteiros, por assim dizer, coexistem com a gente como pessoas normais. E que elas têm todas as suas capacidades mágicas, estão inseridas em situações próprias em que as pessoas normais simplesmente não sabem o que está acontecendo ou ignoram a existência. Exatamente igual ao Deuses Americanos. Fora o fato de que nosso protagonista é uma pessoa especial. Se você não quis pular essa parte dos spoilers, desculpa aí, mas se tomou o maior spoiler de todos. Nosso protagonista é filho de entidade. Eu lembro que quando eu tava assistindo a série, quando aparece a menina grávida, na mesma hora eu pensei assim, caraca, ela tá grávida do Boto. Só que assim,
a gente sabe sobre a lenda do Boto. Pra gente é lugar comum, a gente pescou a ideia logo ali. Mas imagina uma pessoa de outro país, não conhecendo nossas lendas. A questão de que o Boto Cor-de-Rosa vira homem à noite, tem um furo em cima da cabeça, que é o espiráculo dele, e que ele costuma engravidar as moças bonitas da cidade. E aí, quando aparece o cara que era noivo dela, eu já falei, aí ó, o corno do Boto. Sobretudo porque o cara é um cuzão do caralho. Puta cara chato. Teve a redençãozinha dele lá no final? Teve. Mas ainda assim, né, você fica... senta lá, Jéssica. E nosso amigo Eric, ele é filho de Boto também. Só que tem outra questão. Uma questão que eu acho que nem muita gente se tocou. A filha dele, a Luna, é meio entidade por conta do sangue do Eric. E da mãe. A mãe da Luna, a Gabriela, ela morreu e ficou com os olhos brancos. Assim como todas as outras entidades. Ah, saudades assim. Mas... que raio de entidade era ela? A primeira entidade que eu achava que era ela seria a Yara. Já tem a Yara, que é a Camila. A Cuca, já tem. Então, quem raios é a Gabriela? E eu não consigo pensar agora de imediato, mas muito provavelmente alguma entidade relacionada a lendas ou a preservação de cultura. Eu até suspeito que de repente ela seja a mulher de branco, afinal de contas ela apareceu toda de branco na frente do Eric quando ele tinha passado dessa pra melhor. O que também vai ser um negócio curioso, já que o Eric vai virar uma entidade também. Que eu suspeito que ele vai virar a Caipora. Dependendo de qual região do Brasil você é, a lenda da Caipora pode ser a Caipora ou o Caipora. Então pode ser tanto homem quanto mulher. E por que você suspeita que seja Caipora? Porque ele é um policial ambiental. Ele protege a floresta, assim como o Curupira. Os dois, inclusive, têm escopos bem parecidos, bem parelhos. Então, acredito eu que o Eric vai voltar na segunda temporada como Caipora. Inclusive, já está garantido que vai ter segunda temporada. E os mistérios vão continuando. Eu suspeito que o Saci não tenha morrido. Porque de todos os espíritos ali, de todas as entidades, o Saci foi o único que sumiu por conta própria. O Tutu, que inclusive eu não lembrava do Tutu Marambá, inclusive estava achando que ele era um lobisomem, mas depois que ele virou um javali eu fiquei completamente perdido e descobri que o Tutu Marambá ele é uma lenda relacionada a javalis, por conta de um dos apelidos de javali ou porco do mato aqui no Brasil, que é Caititu. E aí meio que tem ali uma mistura dessas duas culturas, então meio que o Tutu ele também é relacionado com um porcão. Mas no geral, o Tutu é como se fosse o bicho-papão. Eu não lembrava disso, inclusive o Ricardo Mango ele tinha feito o desenho do Tutu para aquele Folklore Warriors. E, de novo aqui eu citando o Ricardo Mango. O Ricardo Mango até ele tinha feito um comentário no meu vídeo sobre as 10 coisas. Ele tinha falado que ele ia sugerir essa pauta pro pessoal da Jambô. Eu acho que agora com Cidade Invisível seria até mais providencial falar sobre a cultura brasileira. O Tutu, ele não desaparece. Quem sumiria com o corpo dele seria a Cuca, e no caso ela não fez isso. O Boto é a Cuca que some com o corpo dele também. E no caso, o Saci, ele é o único que vira um redemoinho de vento e some. Então eu acredito que o Saci seria uma das entidades que seria meio que imortal, já que ele nasce nos pés de bambuzal. Lembra no começo do episódio quando aparece o Saci fugindo do cativeiro dele e ele morre lá no meio do bambuzal? Então, é de onde nascem os Sacis. Inclusive, eu tenho que citar de novo uma semelhança entre a Cidade Invisível e os Deuses Americanos, que é, no começo do episódio, passar meio que a história de como a entidade nasceu. Tem um episódio para cada uma das entidades, mostra como a Yara surgiu, né, ou como pelo menos a Yara incorporou no corpo da Camila, incorporou no corpo da Inês e de todos os outros. E a história do Saci é a mais foda de longe e que me lembra muito o episódio em que tem o discurso do Anansi em Deuses Americanos. De todas as divindades dos Deuses Americanos, é a mais foda. É a que eu falei assim, não, mata todo mundo, menos o Anansi. Sério, o Anansi é sensacional. Assistam o discurso do Anansi. Eu por mim, eu até colocava aqui nesse vídeo, mas não rola
por questões de copyright. Mas aconselho muito vocês verem. Se for ver só o discurso do Anansi, já vale. Ou javali, o tutu, enfim, foda-se. Mas então vamos lá. Falando mais ou menos assim por cima como seria adaptar as fichas desses personagens para Tormenta 20. Algumas dessas entidades eu acredito que elas seriam muito poderosas e não daria para fazer um personagem jogador. Pelo menos inicialmente, ou até eles virarem deuses, né? Ou até mesmo virando deuses menores, chegando até nível 20. Mas eu acho que os mais complicados com certeza seria o Saci e a Cuca, porque eles são muito poderosos. Mas dá para considerar aí, por exemplo, o Saci sendo um ladino de nível 20 e a Cuca, obviamente, uma feiticeira. Acho que até estritamente assim, feiticeira mesmo, porque você nota que ela não usa nenhum componente para poder fazer magia. Ela não tem uma varinha, ela não tem um livro para decorar magia. Eu acho que ela seria muito mais uma feiticeira. Apesar de que eu acho que maga até caberia. A Yara nitidamente é uma barda, é uma cantora, né, de uma raça aquática. Sereia, nitidamente, né? O Tutu Marambá, eu acho que ele tá mais pra um caçador, pra um personagem mais brucutu. Inclusive, eu achei muito massa a fivela do cinto do Tutu, que é um boi, que é uma outra das facetas do Tutu Marambá. Normalmente, a ideia do Tutu é que ele é uma sombra que fica atrás da porta, tá ligado? Então ele é um bicho-papão mesmo. Já o Curupira, óbvia fucking gademamente, um druida com o aspecto do verão pra poder botar chama nas armas. Caraca, essa cena é muito massa, velho, usando o fogo do cabelo dele pra botar fogo na lança. E obviamente o Corpo Seco não seria um personagem jogador, ele seria um monstro bem difícil. Aí uma coisa assim meio que de aparição, um bicho que estaria dando em área também. Seria um bicho bem desgraçado. Eu acho que eu até vou pensar em fazer uma ficha para o Corpo Seco. E eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu vou enrolar menos agora pro final, porque a galera costuma não assistir tudo. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!